Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Luan e nesse vídeo vamos falar sobre 5 motivos pelos quais você não deveria se tornar um analista de dados. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou completamente a favor de você trabalhar com análise de dados, se tornar um analista de dados. Acho que é uma carreira fantástica, que tem ótimos retornos financeiros e é uma atividade muito legal. Mas existem algumas pessoas que não têm perfil para poder atuar com analista de dados. E nesse vídeo eu vou falar dos 5 motivos, das 5 coisas que podem ser ruins para algumas pessoas, mas que faz parte da carreira de análise de dados. Que você entendendo esses 5 motivos, se você tiver de acordo, você segue. Se você não tiver de acordo com esses motivos, eu recomendo que você desista da carreira de análise de dados. Então vamos para o vídeo. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando o meu ensino médio, eu queria trabalhar na área de TI, mas não sabia ali especificamente com o quê. Então, o meu primeiro trabalho foi consertando computadores. Logo de início ali, eu identifiquei que aquilo ali não era para mim. Por quê? Tinha algumas funções, algumas coisas que tinham que ser feitas que eu não gostava. E é normal isso, você tem às vezes uma expectativa, né, com relação a algum trabalho, alguma atividade, e quando você vai exercer essa atividade, você acaba não se identificando. E por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, para que você que queira seguir na carreira de análise de dados, precisa entender os pontos de dificuldade. E é disso que vamos falar aqui. O primeiro motivo que eu quero trazer para vocês aqui é se você não gosta de se desenvolver e estudar de forma autônoma. O que é isso? Muitas pessoas ficam na dependência de ter alguém ali, um instrutor ali, para poder ficar guiando elas pelo caminho da análise de dados, né? O que vai estudar, tal, o que eu faço agora e tal. Nem sempre isso vai ser efetivo. É claro que numa faculdade ou num curso você já vai ter um instrutor, alguém para poder tirar as suas dúvidas, mas você vai ter 20% de instrução e conteúdo técnico e 80% vai depender de você correr atrás, de você ir lá e tentar se desenvolver naquela tecnologia. Se você não gosta de correr atrás e estudar por conta própria, isso pode ser uma grande barreira na função de analista de dados ou de cientista de dados. Isso vai fazer muita diferença na sua curva de aprendizagem, especialmente quando você está começando. Você vai se deparar ali com SQL, com Python, com Excel, e se você não tem nenhuma expertise nessas tecnologias, você vai bater muita cabeça para poder conseguir se desenvolver. E muitas pessoas desistem ali nas primeiras dificuldades que vão ter. Então, assim, tenha muito claro isso em mente, que você vai ter que correr atrás e estudar por conta própria, fazer exercícios, montar projetos, porque o ensino por si só ele não vai ser suficiente. E ainda tem um porém. Quando você vai trabalhar numa empresa, as empresas utilizam sistemas diferentes, formas de trabalho diferentes. Então, por mais que você já domine essas tecnologias, essas ferramentas, quando você faz uma migração, quando você entra em alguma empresa, você vai precisar se desenvolver para entender qual é o padrão da utilização dos dados naquela empresa, para se adequar e conseguir ali fazer a roda girar. E aí que entra essa tua capacidade de autoaprendizagem, essa capacidade de você se adaptar e conseguir ali buscar de forma autônoma o novo cenário e se adaptar ali à forma de trabalho. E isso vai fazer com que você cresça bastante, mas vai depender somente de você. Você vai precisar ali se desenvolver sozinho. E o segundo motivo que eu quero trazer para vocês é ficar frustrado facilmente. Essa é uma característica importante. Eu vou dar um exemplo. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente tem muitas coisas que somos bem diferentes. Mas uma das coisas que nós somos bem diferentes é que eu não fico frustrado facilmente. Eu gosto de tentar bastante alternativas até conseguir, e se eu não conseguir, aí sim eu fico frustrado. Diferente de mim, ela tenta ali 1 ou 2 vezes alguma coisa, se não der certo, ela já acaba ficando frustrada. Então são perfis diferentes e não deixem ela assistir esse vídeo porque ela vai me matar, mas é verdade. Isso é uma característica que foi desenvolvida ao longo do tempo e que faz total diferença. Por quê? Quando você trabalha com análise de dados, você enfrenta uma série de obstáculos e que podem te causar frustração. Você já desconfia de um comportamento e quando você vai fazer análise, vai testar, você vê que aquilo ali não era o que você estava pensando, isso pode gerar algum tipo de frustração. Então você conseguir tolerar esse tipo de frustração e saber conviver com isso é uma característica importante.
E o terceiro motivo para você desistir da carreira de análise de dados, se você quiser, é não querer fazer trabalhos manuais. É óbvio, quando você trabalha com tudo automatizado, é muito mais fácil você conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Mas nem sempre é possível. Vou dar um exemplo do meu início de carreira. Quando eu comecei a trabalhar com análise de dados, tinha muita coisa manual que era feita na área que eu comecei a trabalhar. E ao invés de eu ficar frustrado por eu estar pegando as informações de um arquivo, abrindo no Excel, formatando as colunas e depois gerando um outro arquivo TXT para poder gerar essas informações e importar no banco de dados, eu ficava feliz porque eu estava conseguindo entregar algo que a empresa estava pedindo. Então tente ver com esses olhos de que você está fazendo algo útil, por mais que seja algo manual, até que você consiga fazer ali uma automatização. Em alguns casos você pode não conseguir automatizar, então faz parte do negócio ter algumas coisas de forma manual. Seria uma utopia achar que você vai entrar numa empresa, vai começar a trabalhar com análise de dados, vai apertar um botão e toda a mágica vai acontecer. Quem dera se fosse assim. Nem sempre as coisas vão estar alinhadas, você vai receber o arquivo no formato ideal que você precisa, ou você vai receber o arquivo e já vai conseguir atualizar o gráfico, tudo certinho. Nem sempre vai ser dessa forma. Vai depender muito da empresa como você trabalha e as funções manuais fazem parte do processo. E o quarto motivo que as pessoas também não se ligam e que quando começam a trabalhar com análise de dados, elas percebem, é que você precisa gostar de lidar com pessoas. Porque o analista de dados, ele não senta só num computador ali, fica ele, máquina, código e gráficos e só. Não é só isso. Você precisa se desenvolver também no lado pessoal, ter um bom relacionamento interpessoal, seja para troca de mensagens, para conversas nas plataformas online na empresa, para poder conseguir fazer um network, até você conseguir mais fácil algumas informações e também conseguir com que as pessoas que são das áreas pares, né, que te fornecem os dados, ou se você trabalha para um cliente, consiga ter mais clareza daquilo que precisa ser cumprido. Melhorar a comunicação, saber se comunicar, são características importantíssimas para facilitar o seu trabalho técnico. Se você não souber conversar com o cliente, conseguir entender, sugerir, se você não conseguir desenvolver esse lado, você vai ter mais dificuldade na hora de fazer a sua parte técnica. Então também valorizem muito esse lado interpessoal, a comunicação, os relacionamentos, porque isso vai fazer toda a diferença. E se de fato você não gosta de lidar com pessoas, cara, então essa carreira, sinto te dizer, mas não vai ser para você. Bom analista de dados, um cara que vai conseguir chegar a altos cargos na parte de análise de dados, ele tem esse lado interpessoal muito forte. E nosso quinto e último motivo é achar que você vai ficar rico rapidamente. Se engana, né? Quem acha que vai conseguir ali entrar na carreira de análise de dados e no início já ganhar rios de dinheiro. Isso não acontece. Assim, quase nenhuma profissão você tem muito volume de dinheiro bem no início da carreira. É óbvio que você consegue ter uma vida confortável trabalhando com dados, consegue fazer uma projeção de carreira alta, consegue seguir de forma técnica ou às vezes até ir para a parte de estratégia, consegue, mas isso demora tempo e requer também muito desenvolvimento pessoal, para que você consiga melhorar tanto a parte técnica quanto essa outra parte estratégica, essa parte de raciocínio lógico. Isso vai fazer toda a diferença. E se você está começando a carreira, não acha que você vai entrar ali já ganhando 5, 6, 7 mil reais. E é óbvio que tem muitos cargos de pleno, na lista de dados pleno, que já tem um salário que paga bem. Mas se você estiver começando na carreira, você vai ganhar ali no máximo uns 5 mil, 6 mil, e isso não vai te deixar rico. Você não vai conseguir crescer rapidamente o seu montante de dinheiro. Você vai poder conseguir ganhar ali depois de um tempo, 8, 9, 10, mas isso vai demandar tempo e desenvolvimento, estudo, você aprender tecnologias, você também ter experiência e conseguir passar isso através de um recrutamento. Isso vai fazer diferença na hora de você negociar uma próxima posição, seja na empresa atual ou em uma outra empresa. Mas isso não acontece do dia para a noite, demanda estudo, desenvolvimento e experiência. Esses itens são fundamentais para que você consiga ganhar dinheiro de fato utilizando análise de dados. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, e se você não estiver disposto a passar por esses motivos,
não estiver disposto a se adaptar a esses motivos, talvez a carreira de dados não seja para você. Mas se você acha que tudo que eu falei aqui é tranquilo e por mais que você ainda não consiga se desenvolver, vai fundo porque é uma carreira fantástica e muito promissora. E se você tiver alguma dúvida também, comente aqui sobre essa dúvida que eu respondo todo mundo assim que possível. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e deixa o joinha aqui para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse, tá? Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!